Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. São pontualmente 20 horas e 14 minutos. Eu escolhi esse 14 de modo absolutamente aleatório. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Bisoto e eu preciso começar dizendo: o presente é glorioso, senhoras e senhores. O presente é glorioso. Foi uma semana espetacular. Uma semana de muita exposição, uma semana só de notícia boa, uma semana de Atlas rompendo barreiras, saindo do pelotão da merda, se aproximando dos 10%. E tudo isso, eu volto a repetir o que eu disse na minha última live, sem parasitar bolsonarismo, sem ficar fazendo cosplay de bolsonarista radical, sem querer grudar no saco do Flávio, sem fazer vídeo com o Flávio, sem nada disso. Só crescendo entre eleitores independentes, só levando a mensagem, só mostrando proposta, só construindo uma candidatura sólida, com mensagem, com propósito, com ideias. Não deveria ser tão difícil, mas no Brasil, um verdadeiro deserto intelectual, nós estamos fazendo um pequeno milagre. Um pequeno milagre. Não à toa, confesso para vocês, tenho andado bastante emocionado. O que parecia um sonho, uma utopia, uma loucura, vai tomando forma, vai se tornando sólido, vai se tornando cada vez mais concreto, cada vez mais pessoas vão chegando. Saiu das redes. Eu falava isso quando o Renan tinha 3%. Galera, vocês estão aí comemorando o número de rede social, que o Renan passou de 1 milhão. Na vida real já são 3 milhões de eleitores dizendo que desejam votar em Renan Santos. Agora não são mais 3. Agora são 7 no cenário com Lula e são 8 milhões e 700 mil brasileiros no cenário com o Fernando Haddad. O presente é glorioso. Nesse momento está tendo um evento em Brasília, talvez vocês até alguns estejam na live do IRL assistindo o evento que está rolando lá. E tem bisotistas por lá e eles estão me atualizando. Do lado de fora do evento estava uma fila quilométrica para entrar. Quilométrica. Dando volta no restaurante, chegando a quadras de distância para poder conseguir entrar no evento. Isso no mesmo dia em que Renan Santos foi aplaudido 4 vezes pelos prefeitos presentes no congresso da Marcha dos Prefeitos lá em Brasília. 4 vezes aplaudido. Prefeitos que escutaram um candidato presidencial dizer que boa parte dos municípios no Brasil não devem existir, porque eles não são autossustentáveis, porque eles são parasitas de recursos públicos, porque eles existem só para sugar o dinheiro dos nossos impostos. E por 4 vezes nesse congresso com o Renan, com essa mensagem, ele foi interrompido por aplausos. No dia em que Renan foi tuitado por prefeitos após encerrar a sua participação. Um candidato presidencial que não tem nenhum, repito, 0 prefeitos de seu partido. 0. A missão que tem menos de 1 ano de idade, um bebezinho político. E aí esse bebezinho político faz brotar em outdoors ao redor do Brasil, esse bebezinho político mobiliza o sonho de milhões de brasileiros, esse bebezinho político consegue tomar conta das redes sociais, levar pânico às candidaturas principais. Foi uma semana absolutamente gloriosa e essa live aqui não vai ser para fazer análise, não é para ser racional, ela é só para comemorar. Para além disso, essa live tem um objetivo muito claro e eu vou insistir nele durante toda a live. A patroa está de aniversário amanhã e eu preciso dizer umas 2 ou 3 coisas sobre a patroa. Eu e a Jéssica estamos juntos há 14 anos, nosso filho tem 12 anos. Ela já viu de tudo do meu lado, ela já passou por grandes momentos comigo e por momentos muito ruins também. A Jéssica estava do meu lado no momento em que nós não tínhamos dinheiro nenhum, 0, completamente quebrados lá em 2016. E nós nos olhamos uma noite, nós tínhamos feito uma cobertura jornalística, eu tinha um site na época chamado Sul Connection. E nós fizemos uma grande cobertura de todo o processo do impeachment. Um jornalismo militante, engajado, parcial, com um lado, mas era jornalismo. E aí uma puta cobertura, trabalhando 16, 18 horas por dia, acordando 5h30 da manhã, porque às 6 horas da manhã sempre tinha operação da Polícia Federal, então tinha que estar acordado para saber o que ia acontecer. Depois sessões intermináveis do STF, que era um inferno, vocês não fazem ideia do que era ficar 6, 8 horas escutando o Celso de Mello falar impeachment, o Marco Aurélio de Mello fazendo pose porque ele era o voto contra majoritário, discussões bizantinas sobre direito querendo dar bypass na vontade popular expressa no Congresso Nacional. É um negócio assim que mulher nenhuma deveria aguentar, extremamente chato,
e ela estava do meu lado. Ela estava acompanhando as sessões, fazendo anotações no notebook, acompanhando tudo. Ela estava do meu lado quando eu perdi o meu melhor amigo, com quem eu tinha viajado meio Brasil e que esteve junto conosco nessa jornada do impeachment. Nós pegamos um avião aqui em Florianópolis, repito, sem nenhum dinheiro, absolutamente quebrado. E ela olhou para mim e disse: Eduardo, nós fizemos tudo isso, nós fomos nas manifestações, nós acompanhamos todo esse processo. Dudu tinha 2 anos de idade na época. E nós não vamos estar lá na hora que o impeachment acontecer? Eu disse: tá, mas vamos como? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Não, eu peço para minha mãe o cartão dela emprestado. E a minha sogra emprestou o cartão para que a gente pudesse ir. Fui eu, ela e o meu melhor amigo, Anderson Zarte, infelizmente, nos deixou cedo demais. E nós estávamos lá no impeachment. Não tinha onde ficar. E aí minha vida é uma série de coincidências ilógicas, irracionais, sem sentido, que só se explicam por Deus. Só se explicam por Deus. Eu liguei para outros amigos com quem eu tinha feito a campanha do Aécio em 2014 e perguntei: vocês conhecem alguém em Brasília que possa dar algum apoio? Porque senão eu vou ter que dormir no aeroporto, ir para a manifestação, ir para a comemoração do impeachment e depois voltar a dormir no aeroporto e voltar para casa. E aí eles me apresentaram um outro grande amigo, uma das melhores mentes que eu já conheci na minha vida. Eu só vou falar o primeiro nome dele para não expor. É servidor do Senado desde 1992, André. Você é um irmão que a vida me proporcionou e essa vida maluca que eu tenho levado. A Jéssica estava do meu lado. Ela estava do meu lado nas eleições de 2012, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Em todas, em eleições estressantes, em eleições de merda. E aí um destaque para a eleição de 2018, em que eu fiz um puta trabalho no estado de Minas Gerais e recebi um calote. E nós tivemos um 2019 absolutamente infernal. Porque em anos eleitorais, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, o ano eleitoral é o meu ganha-pão. Ele não paga só o ano eleitoral. Eu não cobro para pagar o ano eleitoral. Não é um precinho de serviço baratinho. Eu custo caro. Por quê? Porque eu tenho que pagar o meu ano eleitoral e no mínimo o ano seguinte. Anos pós-eleição, para quem não ocupa cargo, para quem não vai para governo, para quem não vira assessor, é um inferno. Não tem entrada de grana. O Brasil não tem uma cultura que nos Estados Unidos, por exemplo, é bastante comum, de gastar com comunicação política o tempo inteiro. Não se para de gastar lá com comunicação política. Aqui no Brasil é uma cultura ainda, eu diria até que primitiva, que todo mundo, não, eu vou gastar dinheiro na época da eleição. O candidato gasta dinheiro na época da eleição. E por isso também que o mercado eleitoral é inflacionado. Porque todo mundo que trabalha com isso sabe, é na eleição que você tem que ganhar dinheiro. Então, ao levar um calote em Minas Gerais em 2018, ferrou com o meu 2019. Acabou com o meu 2019. Foi um inferno. Nós não passamos fome assim por muito pouco, mas em momento que olhava para geladeira, para despensa, por que fosse, não tinha lá muita coisa para comer. Pensar em comer uma vez por dia para não ir muito rápido, sabe? E ela ficou. Ela tinha tudo para olhar para minha cara e dizer: quer saber de uma coisa? Vá a merda, você é um bosta. E ela nunca fez. Foram muitos momentos duros, difíceis, e ela nunca saiu do meu lado. E aí eu continuo brincando de política. E ela pacientemente continua aturando. E esse ano eu tomei uma decisão muito difícil, há pouco mais de 2 meses. Para quem ainda não reparou, já está em curso. E eu não quis falar sobre isso antes aqui porque não gosto de dramas, sabe? Não gosto de dramas. Como diria Nego Di, essa certamente foi a decisão mais difícil da minha vida até aqui. Eu sabia que se eu pegasse qualquer eleição esse ano, qualquer uma, eu ia estar comprometendo meu tempo. Se tem alguém que entende a eleição no Brasil tanto quanto eu, certamente tem alguns muito bons que entendem tanto quanto eu, mais do que eu sei que não tem ninguém que entenda. Eu entendo o nível de dedicação que uma campanha exige. Tem um monte de consultor no mercado, picareta. Não, eu pego 10 campanhas, eu pego 20, eu tenho equipe. É picareta. O cara que faz isso, ele não cuida bem de nenhuma. Ele vende pacotinho pronto, ele vende solução mágica, é vendedor de terreno na lua. Então, quando eu pego campanha, é para fazer de verdade. Mesmo campanha que eu sei que tá perdida. E o candidato também sabe porque eu falo pro candidato, na hora de fechar, na hora de apertar a mão, na hora de definir o preço, eu já entrego o diagnóstico. Ó, o diagnóstico é esse.
Você está indo para fazer tanto por cento, você está indo para construir imagens, você está indo pensando na eleição seguinte. Não dá, nessa não vai dar. Eu sempre sou brutalmente honesto com os meus clientes. Mas dizia eu que há 2 meses atrás eu tomei uma decisão muito difícil, que era de me dedicar à eleição de Renan Santos. Há motivos para isso. Em 2021, as pessoas vinham me perguntar: Bisotto, você apoia o Moro? E eu sempre fui um grande crítico de Sérgio Moro e da Operação Lava Jato. E eu dizia: não, eu apoio o Capeta e eu não apoio o Sérgio Moro. Então quem que é o candidato? Era a pergunta inevitável. Quem que é? Você é contra o Bolsonaro, você sempre foi contra o PT. Se não é o Moro, é quem? Renan Santos. E me chamavam de louco. Lá em 2021, 5 anos atrás. Você tá louco, isso não vai existir. E eu passei 1 ano insistindo. E eu insisti tanto que no momento em que Sérgio Moro traiu o MBL, porque ele traiu o MBL lá em 2022, ele filiou ao Podemos, ele torrou 6 milhões de reais do fundo partidário do Podemos na candidatura presidencial, contratou marqueteiro, contratou fonoaudióloga para ver se melhorava aquela voz e aquela oratória de pato rouco, contratou estilista, personal stylist, gastou 6 milhões de reais na pré-candidatura. E na véspera de fechar a janela partidária, e aí detalhe, como o MBL apoiava a candidatura de Sérgio Moro, foi todo mundo pra lá, filiou Renato Batista, filiou o Kim, filiou o Guto, tava todo mundo lá. Como era isso, tava todo mundo... É o projeto, é o nosso candidato a presidente, vai todo mundo pra lá. Não 10ª hora ele filia no União Brasil, no fechamento da janela. E o Renan, muito puto com a situação, fodeu com tudo que estava sendo construído, criou um puta clima ruim dentro do Podemos. O Renan me ligou na quinta-feira, a janela fechava na sexta-feira em 2022. Eu não vou lembrar a data exata, eu lembro que foi na noite de quinta para sexta. Era 9 horas da noite, toca meu telefone e o Renan me diz assim: Bisotto, se você conseguir o partido até amanhã, eu sou o candidato. Esse filho da puta nos sacaneou e agora eu vou comprar esse barulho. Você quer bancar o filho da puta? Eu aguento, eu vou bancar a candidatura. Isso era 9 horas da noite. Eu fiquei entre as 9 e a meia-noite, eu devo ter feito umas 10 ligações, falei com um monte de dono de partido nanico, comecei a construir pontos, fui xingado por vários deles. Isso foi até amanhã do dia seguinte, aí nós fizemos outros contatos, eu falei com o Cristiano Beraldo, o Beraldo falou com mais gente, fomos envolvendo, enfim, muitas pessoas no negócio. De tarde nós tínhamos o partido. Na tarde de sexta-feira, faltando horas para o fechamento da janela, nós conseguimos o Agir, o famoso Agir, o partido do autista atualmente. E aí o Agir foi uma negociação, rolou uma negociação, e quem conhece de política no Brasil sabe, esses partidos nanicos funcionam todos movidos a dinheiro. E nós não tinha dinheiro. O PRTB, por exemplo, corria no mercado na época que estava sendo leiloado. O finado Levi Fidelix tinha recém morrido, aí a viúva tinha ficado herdeira, aí apareceu um escritório da advocacia envolvido, tinha preço, era coisa de 30 milhões de reais que eles queriam pelo partido. Uma doideira, uma doideira. Essa era só uma das histórias que eu ouvi nessa aventura louca de conseguir o partido. Mas, dizia eu, conseguimos de tarde o Agir. E aí, qual que foi a nossa negociação? Olha, não temos dinheiro, não peçam dinheiro que nós nem temos. Se tivéssemos, usaríamos nas candidaturas nossas, mas não temos. O que nós queremos? Nós só queremos uma coisa. Vocês dão a legenda e nós entramos com a nossa militância, com a nossa capacidade de fazer campanha em rede social, com a nossa capacidade de construir ideias, de construir um projeto. E eles toparam. O Renan filiou, e aí eles pediram algumas contrapartidas. Uma das contrapartidas é que tinha que resolver o diretório de Santa Catarina, que estava vazio na época. Eu filiei, deveria ser candidato a vice-presidente, deveria construir candidatura aqui no estado, enfim. Só que aí passou uma semana e houve uma conversa interna do MBL, lá em 2022. E a conversa era simples e óbvia, e fazia todo sentido. Num partido nanico, e dependendo das circunstâncias, a candidatura do Renan, tudo que ela conseguiria era atrapalhar a eleição do Kim no União Brasil, do Guto no União Brasil, do Renato, da Amanda, de todo mundo, enfim. Nós corríamos o risco sério de ficar sem deputado. E o Renan disse: não, eu não posso fazer isso. O projeto sempre foi maior do que interesse pessoal, o projeto sempre foi maior do que vaidade. Quem conhece o mercado político brasileiro sabe, ninguém teria aberto mão de uma candidatura de graça por partido nanico, como nós conseguimos. Porque isso valeria muito. Vocês viram o resultado da eleição de 2022. Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Jair Bolsonaro por pouco mais de 1%. Vocês têm noção de quanto estaria valendo um Renan Santos que tivesse feito 2% em 2022?
no primeiro turno, 1% em 2022 no primeiro turno, quanto que valeria num eventual segundo turno? E nós tínhamos essa candidatura posta e o Renan abriu mão dela. O Renan abriu mão em nome do projeto, em nome da eleição do Kim, em nome da eleição do Guto. Aí o tempo passou e precisava se tomar a decisão sobre qual seria a construção política seguindo do MBL. Havia um caminho óbvio que nós já tínhamos ensaiado nessa candidatura presidencial de 2022, que quase foi para frente. E o caminho óbvio era, vamos entrar num partido nanico, ficamos por ali, ocupamos espaço, quem tem voto somos nós, quem mobiliza a militância somos nós, e aos poucos vai tomando partido, tolerando ali o cacique que é o dono. Foi o caminho que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, escolheu. O caminho que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, escolheu. Vai pro PL, deixa o Valdemar continuar de dono, o homem que já havia sido preso no Mensalão, que já foi preso agora também por treta envolvendo o governo Bolsonaro, deixa ele no controle e eu só disputo a eleição e vou ocupando os espaços ali aos poucos, garanto um baita salário caso perca, resolvo minha vida. O MBL decidiu o caminho mais difícil, que foi o caminho de criar um partido zero. E eu lembro da conversa que eu tive com o Renan quando ele me falou, não, nós vamos criar o partido zero. Cara, foi um inferno. Bolsonaro tentou e não conseguiu coletar as assinaturas. A rede precisou de 2 ciclos eleitorais, a rede Marina Silva. Marina que havia feito quase 20 milhões de votos em 2010. Precisou de 2 ciclos eleitorais, tem certeza? Tenho. Tenho porque eu estudei o processo. E aí ele começou a me dar uma aula. E me explicar como ele faria a coleta de assinaturas, como ele garantiria que teria mais assinaturas do que o necessário, como ele garantiria que ele bateria todos os números. E aí bastava ir ao TSE com as assinaturas e criaria o partido. Criou contra milhões de bolsonaristas repetindo que o PSOL Kids não ia criar, que o PSDB Kids não ia criar, que era um movimento que só existia em rede social, que não passava de São Paulo, que não saía da cidade de São Paulo. Todo tipo de piada, todo tipo de menosprezo, todo tipo de sacanagem. E o Renan se manteve ali firme, persistiu, coletou as assinaturas, milhares de jovens coletores Brasil afora, trabalhando com ajuda de custo, porque o salário pago aos coletores era uma mixaria, uma miséria. Mal e mal dava para se manterem. É típico salário para jovem aprendiz, sabe? É o que os coletores receberam durante todo o processo. E essa galera conseguiu criar um partido. E finalmente se tornou consenso dentro do MBL, algo que eu dizia há muitos anos. A galera que olhava de fora sempre tendia a dizer, não, quem representa o MBL é o Kim, quem representa o MBL é o Arthur, durante muito tempo o Beraldo, enquanto esteve por ali. Ninguém considerava que Renan Santos era um líder político. Ninguém considerava que o Renan Santos era o cara para botar a cara. Porque o Renan é aquilo que ele é nas análises renais, ele dá esporro em militante, ele é agressivo, ele vai pra cima, ele cobra, ele executa, e as pessoas ficavam com uma imagem, às vezes negativa, mesmo entre a militância, que é o cara das notícias ruins, é o cara que diz, ó, vocês estão fazendo merda, é o cara que diz amadureçam. E aí o pessoal não quer esse cara, o pessoal quer o sorridente, o legalzão, o cara da galera, quem traz as notícias boas, os projetos aprovados, no caso do Kim. E não fazia sentido na cabeça de quem olhava de fora a candidatura presidencial do Renan. Mas o consenso se formou por uma coisa óbvia. O MBL foi fundado em 2014 por Renan Santos, por Pedro Derô, por Alexandre Santos, o Kim estava lá junto. E esses aí, basicamente e essencialmente, foram os que estiveram em 2014, em 2016, os que fizeram impeachment, os que tiveram em 2018, os que romperam com o bolsonarismo e aguentaram porrada pra um caralho. Não existe MBL sem Renan Santos. Simplesmente não existe. Ele é o MBL. Falar em MBL sem Renan Santos é falar de PT sem Lula. É falar de bolsonarismo sem Bolsonaro. O que tem uma franja de sequelados, de retardados, de anômalos dentro do bolsonarismo que acredito ser possível. Não. Spoiler, não é. Liderança política carece de legitimidade. E o mais legítimo de todos dentro do MBL para essa candidatura era Renan Santos. Eu acreditei na candidatura em 2021, eu acreditei na candidatura em 2022, eu acreditei quando ninguém acreditava, eu acreditei quando recém-criada a missão, Renan marcou 0,3% na primeira pesquisa Real Time Big Data.